A reação de Maduro ao ataque em Brasília. O que está por trás disso? É isso mesmo que você ouviu. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunciou sobre o ataque em Brasília. Sua manifestação gerou um verdadeiro choque. Ele não apenas condenou o incidente, mas também se colocou ao lado do presidente Lula, mostrando um cenário político que ninguém esperava. O ataque, que ocorreu no dia 13 de novembro de 2024 na Praça dos Três Poderes, teve um impacto direto nas instituições brasileiras e no governo de Lula. A morte de um indivíduo gerou uma onda de críticas e o próprio Maduro usou o termo atentados para descrever o ocorrido. Ele tem uma relação conturbada com o Brasil nos últimos anos, viu uma oportunidade de se aproximar do governo brasileiro e manifestou solidariedade. No comunicado oficial, a República Bolivariana da Venezuela declarou: a Venezuela expressa sua enérgica condenação contra os recentes atentados e manifesta a sua absoluta solidariedade com o presidente Lula e o povo brasileiro. Maduro, com esse gesto, tenta fortalecer sua relação com o Brasil, mesmo após desentendimentos diplomáticos. Mas o que isso realmente significa? Será que Maduro está tentando reatar os laços com Lula para garantir apoio na América do Sul? Afinal, o Brasil é uma potência regional e Maduro sabe disso. A Venezuela está isolada e Lula pode ser a única figura capaz de ajudar a reverter isso. Mas é claro, com toda a situação política e diplomática envolvida, o que Maduro faz com essa jogada estratégica? Para continuar por dentro dos principais acontecimentos políticos do país, inscreva-se agora no canal Política Você Precisa Saber. E não perca análises completas e atualizadas sobre os temas que impactam o Brasil. Ative o sininho para receber notificações e fiquem informados. O Maduro está tentando, de alguma forma, voltar a ter proximidade com o Lula, porque ele sabe que é a única pessoa que pode, de alguma maneira, dar respaldo para ele aqui na América do Sul, uma vez que o Brasil é uma potência, queira ou não queira. Apesar do PT, apesar do governo atual, o Brasil é uma potência. E os outros estão com o pé na porta, né? O Milei, o Trump estão vindo no veneno, né? Ele inicialmente imaginou que ele ia poder bajular o Trump, só que o Trump não aceitou a bajulação dele. No início ele pegou, declarou, deu os parabéns, imaginando. O Trump simplesmente ignorou, porque não vai tratar um ditador configurado como tal, como se fosse um aliado daquilo que são os valores norte-americanos e os valores ocidentais. Então é uma tentativa dele se aproximar, sim. A questão é, primeiro, Sua Excelência, o presidente da República do Brasil, vai fazer de conta que tudo passou batido. Por quê? Porque ele precisa, de alguma forma, apaziguar os ânimos com aqueles que são os seus aliados morais. Eu vou colocar dessa maneira. Porque ali é uma aliança moral, não é nem uma aliança ideológica. Deixemos de lado a ideologia. Os dois têm os mesmos defeitos de espírito. Queira ou não queira, então ele precisa apaziguar. Tem mais um detalhe, só para que a gente possa verificar. Olha que coisa absurda. Recentemente eu estava vendo uma comparação entre a força militar da OTAN em relação a uma outra frente. Sabe qual é a frente que as pessoas estão considerando? BRICS, com os 9 membros e mais os outros configurarão 13 membros. Significa o quê? O Brasil, se tivéssemos numa guerra fria do século XX, ele estaria configurado no Pacto de Varsóvia e não na OTAN. É basicamente o que está sendo feito. Então, nesse sentido, o que é que o Maduro faz? Veja, nós vamos ter que estar juntos, porque o Trump não vai olhar para o seu governo da maneira como ele olha para o Brasil. Ele sabe que o Brasil precisa ter espaço e o senhor interfere nisso. E nós não podemos estar brigando. Essa é a ação que ele está fazendo agora. É um elogio dizendo o seguinte: estou do lado do Lula contra esses atos que são da oposição. E esses opositores são marginais terroristas. Por quê? Apenas porque contestam os nossos erros e não admitem os nossos desvios morais. Isso significa terrorismo para eles. Então ele já está deixando o posicionamento. Certamente o Celso Amorim vai arranjar uma maneira de conversar com ele. Eles vão esperar esfriar tudo e fazer de conta que o Maduro cumpriu aquilo que era exigência superficial e midiática do governo brasileiro. Porque o governo brasileiro não está preocupado em trazer democracia para a Venezuela. Ele está preocupado em se defender numa espécie de marketing político pessoal diante do mundo. Porque o sonho do Lula e desse governo é mostrar o Brasil como líder do hemisfério sul. Coisa que nunca será. Em especial, estão servindo de escada para tudo aquilo que a China deseja. Os chineses estão certos em defender os seus interesses. Nós é que estamos errados em destruir o nosso país, destruir o nosso povo, destruir o nosso patrimônio e servir apenas como bucha de canhão para quem sabe o que quer. Ponto.